rapaziada, beleza? Wesley na voz. Fim de jogo, São Paulo 2, Santos 0. Cara, que jogo avassalador do São Paulo. Assim que se joga clássico. Clássico não se joga, se ganha. E mais uma partida excepcional do São Paulo. São Paulo joga muito bem no Morumbi hoje contra o Santos. E, cara, o time do Santos é um time frágil, um dos piores times do Santos que eu já vi na minha vida. E vive um momento delicado também, assim como São Paulo, más gestões, foi rebaixado recentemente, contratações inexplicáveis, problemas políticos, enfim, problemas esses que destroem os nossos clubes. São Paulo, Santos, o próprio Corinthians também passa por esses problemas. Porém, dentro das quatro linhas é outro assunto, né? E hoje o nosso tricolor representou. E, bom, vamos falar um pouquinho do jogo. São Paulo, desde o primeiro minuto, começou em cima do Santos, avassalador. O Santos não viu a cor da bola nem no primeiro tempo, muito menos no segundo. São Paulo em cima, tendo as oportunidades. O Santos picotando muito o jogo, batendo demais. Cara, o time do Santos veio para bater. E São Paulo em cima teve suas oportunidades. O Tapia perdeu um gol. Se não me engano, foi o Bobadilha. Chutou uma bola rente à trave. E o São Paulo nervoso, não conseguia fazer 1 a 0 em cima, mas não tava aquele último passe dando certo. Até que o senhor Gabriel Menina do Santos foi expulso. Antes, no meio do primeiro tempo, ele fez um. Não lembro que jogador do Santos fez uma falta no Tapia. E ele chegou chutando a bola em cima do Tapia. Aí o Enzo foi partir para ajudar na briga, né? E o Gabriel Menino e o Enzo tomaram um cartão amarelo. E logo depois, num ataque do São Paulo, que o Marcos Antônio deixa o marcador para trás e vai para dentro da área para finalizar ou tocar, o Gabriel Menino chega por trás e dá um carrinho nele. E nessa o juiz já corre sacando o segundo amarelo e mandando o Gabriel Menino pro chuveiro mais cedo. E, cara, merecidíssimo. O Gabriel Menino tava nervoso, tava muito marrento. Aquele lance do tap que ele chuta a bola na cara dele, não tinha necessidade. E nem o carrinho em si. Ele estava muito pilhado no jogo, parece, e ele foi expulso. E o São Paulo com um a mais envolve o Santos mais ainda, porém depois da expulsão, o juiz começou a picotar muito o jogo. O Santos não queria mais jogo. O Santos, acho que a expulsão foi com 30 minutos. O Santos não queria mais jogo. O Santos queria que acabasse o primeiro tempo para ir para o intervalo. O Vojvoda fez a substituição, colocou o Rony, a estreia dele, né? O Rony e o Zé Rafael. O Rony para puxar um contra-ataque, brigar lá na frente, e o Zé Rafael para proteger a zaga, proteger o meio de campo. E nessa o São Paulo levou o primeiro tempo 0 a 0, não conseguiu mais se impor no jogo, jogo muito picotado. Eis que no segundo tempo o nosso técnico Hernan Crespo vem com as substituições, com a alteração tática. Ele tira o Sabino e o Enzo, que os dois estavam amarelados, e coloca o Wendel e o Lucas. E meio que o Luciano vira o centroavante, o Lucas joga numa beirada, o Tapia na outra. E, cara, São Paulo começou o segundo tempo assim como começou o primeiro. Avassalador em cima, pressionando o Santos, sem espaço. Até que numa jogada meio estranha, diga-se de passagem, o Luciano recebe a bola dentro da área, ele chuta, o Brasão faz a defesa. Aí, se eu não me engano, foi o Danielzinho ou foi o Bobadilha, não sei. Aí chuta, a bola resvala no zagueiro do Santos e sobra pro Tapia. O Tapia de costa, meio sem jeito. Ele ameaça que vai tocar, puxa para trás e mete um chute lindo no ângulo do Brasão, que nada pôde fazer. 1 a 0. E o São Paulo continuou em cima. Logo 5 minutos depois, o Marcos Antônio, cara, que partida do Marcos Antônio. O meio de campo com Marcos Antônio e Danielzinho
Parece que é um meio de campo que joga há anos já juntos. Meu, que esses caras estão jogando é brincadeira. E o Marcos Antônio, ele recebe a bola no meio de campo, ele vê o Luciano sozinho, ele dá uma assistência primordial pro Luciano, que deixa a bola pingar e finaliza de primeira. 2-0 São Paulo. E até o Bandeirinha tentou anular o gol, né? Cara, o Luciano tava 5 metros de distância atrás do zagueiro do Santos. E o Bandeirinha tentou anular o gol ainda. E o time do Santos inteiro querendo que. Falando que foi impedimento. Não, lá no telão, impedimento, impedimento. Cara, tanto que eu tava assistindo na Casa da TV. Antes mesmo de sair a confirmação, o pessoal da Casé falou: Não, é gol, é gol. E eles narraram antes da confirmação do gol. Cara, foi engraçado. E São Paulo 2-0. E, meu, depois disso, o Santos teve uma oportunidade. Que, se não me engano, foi o Barreal. Ele chutou a bola, desviou, voltou, sobrou pra ele de novo. Ele deu uma bica de primeira que o Rafa faz uma defesa espetacular. Fora isso, o Rony tentou dar a bicicleta dele que foi pra fora. Fora isso, o Santos não teve grandes oportunidades. O jogo estava controlado. O São Paulo 2-0 no placar, um jogador a menos, controlando as ações do jogo. Porém, meio que uma coisa que me incomodou foi que o São Paulo meio que tirou o pé. Não sei se foi orientação do Cres, espero que não. Eu acho que não também, espero também que não seja. Mas meio que o São Paulo tirou o pé, cara. E, meu, oportunidade assim. O São Paulo é um time muito bonzinho. Não pode, cara. É, tá com um jogador a mais, tá envolvendo o adversário, ainda mais em clássico. Cara, você tem que fazer um placar elástico. Às vezes, numa bola vadia dessa, o Santos faz um 2-1 e, e começa a dar pressão no São Paulo. E uma bola cruzada no finalzinho do jogo, o Santos consegue empatar. E aí? Cara, enquanto tiver oportunidade, enquanto tiver, ainda mais com um jogador a mais, cara, envolvendo, jogando na sua casa, você tem que envolver o adversário, você tem que honrar o clássico fazendo gol. Não é gritando olé nem nada. Você respeita o adversário assim, jogando bola. E o São Paulo tinha oportunidade para meter o seu terceiro, quarto gol tranquilamente. Mas enfim, 2-0, uma vitória que não tinha como escapar das mãos do São Paulo. O São Paulo tinha que vencer o Santos hoje. O São Paulo era inegociável, empate hoje era derrota. E, cara, o São Paulo conseguiu. Não sei se foi a chegada do Rafinha, pagamento de salário, mas acredito que o discurso do Rafinha quando ele chegou, né, falando que tinha sido campeão com salário atrasado, que tem que respeitar a camisa, que tem que jogar com vontade, deu um ânimo nos caras. E, cara, tá dando certo. Dois jogos, dois jogos bons, dois jogos com raça, ganhando na vontade, não tirando o pé de dividida, jogando com fome, indo pra cima do adversário, jogando em casa, envolvendo o adversário. Contra o Flamengo, óbvio, o Flamengo é um time tecnicamente melhor, porém o São Paulo, em quesito vontade, não perdeu pro Flamengo em nenhum momento. Mesmo saindo atrás do placar, buscou a virada e, cara, e é isso que a gente espera do São Paulo. São Paulo respirando na tabela. Próximo jogo é contra o Primavera, no Paulistão. E tem que vencer. Vai jogar em casa, depois pega a Ponte Preta fora. Porém é um jogo fora. E, cara, tem que fazer lição de casa. Contra a Portuguesa a gente deixou escapar os 3 pontos. Então, contra o Primavera. Hoje o Primavera tomou uma virada da Portuguesa de 2-1. E, cara, a vitória é inegociável. O São Paulo ultrapassa o Santos, fica com 7 pontos. Porém o Santos está com 6. Qual que é o outro time? O antepenúltimo time tá com 4, eu esqueci o nome dele. E a Ponte Preta tá com 1 ponto. Então, São Paulo ainda tem risco de rebaixamento. Diminuiu muito o risco, porém, Noroeste, no time do Noroeste. Porém, ainda existe risco. Então, ganhando do Primavera, é risco, acaba as chances de rebaixamento para o São Paulo. E contra a Ponte Preta, dependendo de resultados, a gente pode pensar em classificação para as quartas, mas a prioridade do São Paulo é escapar do rebaixamento do Paulista. E tem brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, e é isso, cara. Jogando com vontade,
elenco fechado, o novo presidente fazendo o trabalho, fazendo a limpa, pagando os salários corretamente e vamos pra cima, cara. O ano tá começando, o começo do ano foi péssimo, porém a gente tá vendo respostas. O pior presidente da história saiu do São Paulo, cabeças podres estão rolando dentro do clube. Espero que no final desse ano eu fale que o presidente Masses fez um ótimo trabalho, que ele pensou no São Paulo e ele tá fazendo o São Paulo gigante de novo. E, cara, vamos pra cima. Hoje, casa cheia, quase 50 mil torcedores. A vitória contra o Flamengo deu uma injeção de ânimo na torcida. E é isso, cara. Contra o Primavera, eu acredito que vai estar cheio também. 40 mil torcedores também. Eu não lembro qual que é o horário do jogo, mas tenho certeza que vão ter 40 mil torcedores. Depois no Brasileiro pega o Santos na Vila Belmiro. E é isso, cara. Vamos pra cima. Não vamos desistir desse clube, porque se não for a gente, o clube, o clube ainda respira por aparelhos, mas a gente consegue ver uma luz no fim do túnel pra temporada. E, cara, o que a gente espera é um time competitivo. E nesses últimos dois jogos o São Paulo vencendo. Bom, vamos dar as notas pro nosso time de hoje. Rafael não foi muito exigido. Quando foi, fez uma defesaça e, de novo, contra o Flamengo. E hoje, cara, goleiro de time grande garante resultado. Naquele momento tava 2-0, porém um 2-1 muito cedo poderia mudar a história do jogo. Então, nota 6 pro Rafael. Mike, cara, esse moleque tá comendo a bola, cara. O Lucas Ramon parece que vai acertar com o São Paulo. O Mirassol liberou ele, porém, cara, se ele tiver jogando, se ele jogar bem, igual o Mike tá jogando, a gente vai ter uma boa lateral direita, cara. Nota 6,5 pro Mike. O moleque não tá sentindo o clássico, não sentiu o jogo grande contra o Flamengo também. Contra o Palmeiras ele não foi mal também, na minha opinião, apesar do resultado. Nota 6,5 pro Mike. O trio de zaga, Sabino, Alan Franco e Arboleda, nota 6 para os três. Sabino teve que sair no segundo tempo, porque tomou amarelo e a arbitragem estava louquinha para expulsar. Enzo Dias também não estava mal na partida, porém tomou amarelo, então teve que sair também, porque o árbitro estava doidinho para deixar 10 contra 10. E, cara, árbitro muito nervoso, pegando pilha, sentindo o jogo, meio estranho, cara. Bobadilha, mais uma partida sólida dele, assim como no contra o Flamengo, ele fez uma partida impecável. A nota do Enzo, nota 6,5 também, não comprometeu. Bobadilha, nota 6, fez uma partida sólida. Cara, é isso. Cabeça de área tem que morder, tem que chegar rachando, tem que ter uma saída de bola boa. E nesses últimos dois jogos ele tem feito isso. Nota 7 pro Bobadilha. Danielzinho. Danielzinho ia fazer um gol também, o zagueiro do Santos tirou em cima da linha. Nota 7 pro Danielzinho também, cara. Esse cara aí foi uma surpresa enorme pro São Paulo. O que ele jogou no Mirassol e o que ele tá jogando no São Paulo, ele tá dominando o meio de campo junto com o Marcos Antônio, cara. Nota 7 pro Danielzinho. Marcos Antônio, cara. Meu, que jogador. Ele ganhou o craque da partida hoje. Tá precisando fazer o golzinho dele, mas deu uma assistência pro Luciano. Cara, tá jogando demais, cara. Tá jogando demais. Espero que o Flamengo desista dele e que ele fique no São Paulo. Mano, nota 9 pro Marcos Antônio. Nota 9. O cara tá jogando muito. O meio que o São Paulo sofreu pra achar nesses últimos anos, esse cara vencendo. 9 pro Marcos Antônio. Luciano. Fez o gol, não tava fazendo uma partida tão boa, porém, aquele cara, né? Jogador grande, cresce em jogo grande. E é isso que a gente espera de você, cara. Você é o nosso 10, você é o nosso artilheiro, você é o cara que muitos acham que falam que é ídolo e tal. E é isso, cara. É isso que a torcida do São Paulo espera de você. Que você decida jogos grandes. Contra o Flamengo, você decidiu. Hoje você decidiu também. E é isso, cara. Nota 8 pra você. 8 pro Luciano.
Tá jogando bem, tá reclamando menos, já não tá tomando tanto amarelo igual antigamente. E é isso aí, cara. Você é o nosso 10, você é o 10 de São Paulo, você tem que representar dentro de campo. Não adianta você bater boca, querer peitar juiz. A gente quer chutar bandeira, a gente quer que você faça gol e garanta resultado. Nota 8 pro Luciano. E o Tapia, pô, o Tapia não tava mal na partida. Teve uma hora que ele achou um cruzamento ali que, porém, o zagueiro do Santos cortou no primeiro tempo. Que se cai no pé do Luciano ali, era gol, mano. Tava muito bem na partida, voluntarioso, brigando também, dividindo, chegando rachando. Tudo bem que ele não tem a mesma intensidade que o Caleri, a mesma disposição que o Caleri, porém ele tem a mesma pegada. Aquela coisa de gringo que não desiste, não tem bola perdida, cara. E um cara que gosta de fazer gol em clássico, hein? Já fez gol no Palmeiras, já fez gol no Corinthians e fez gol no Santos agora. O cara tá fazendo gol, hein? É isso aí, cara. O que esse cara deixa a desejar na técnica, ele compensa na raça. Nota 8 também pro Tapia. Bom, quem entrou? Quem entrou no segundo tempo, Lucas Moura e o Wendel entraram no começo do segundo tempo. O Lucas, cara, ainda não é o Lucas que a gente está acostumado a ver, porém hoje ele entrou melhor do que contra o Flamengo. Nota 6 pro Lucas. Voluntarioso, tentou, arriscou as jogadas, inversão de bola, e é isso, cara. Espero que você recupere sua forma e que você ajude o São Paulo esse ano, porque ano passado você ficou devendo bastante. Nota 6 pro Lucas. O Wendel fez uma partida boa, não comprometeu. Se bem que teve uma hora lá que ele saiu no meio de campo pra ser atendido. Eu falei, puta, não acredito que esse cara se machucou de novo. Parece que todo jogo que o Wendel entra ele se machuca, mas parece que ele foi só uma torção no dedo, alguma coisa. Nota 6,5 pro Wendel. Depois entrou o Pablo Maia e Ferreirinha. Pablo Maia discreto, não comprometeu, mas também nada demais. Nota 5. E, meu, Ferreirinha, cara. Puta, Ferreirinha entrou mal, hein? Pelo amor de Deus, cara. Se você treinasse finalização, Ferreirinha, você seria um jogador brabo, cara. Você seria um puta de um jogador. Nota 5 também pro Ferreirinha. Caleri, coitado, nem tocou na bola, vou deixar sem nota. E o Hernan Crespo, meu. Hernan Crespo entrou bem no primeiro tempo. Segundo tempo, ele sentiu que precisava mudar. Mudou logo no intervalo, não fez aquela teimosia dele do ano passado que só mudava com uns 30 minutos do segundo tempo e garantiu o resultado, cara. E é isso, nota 7 pro Crespo. Não, 7 não, nota 8 pro Crespo. Foi muito bem hoje, contra o Flamengo também foi bem. E, cara, é isso. É fazer o simples, arroz com feijão e não inventar. São Paulo tá numa situação não tão boa na tabela, não tão boa dentro e fora de campo, porém a gente precisa de você, cara. Você é o professor, você conduz o time para vitória e para derrota. Todo mundo perde junto e todo mundo ganha junto. E é isso. Nos últimos dois jogos, parece que a chegada do Rafinha, a sua retratação referente aos 45 pontos, parece que levantou o ânimo da equipe. Bom, próximo jogo contra o Primavera. Agora eu não lembro se é Primavera primeiro ou é o Santos na Vila pelo Brasileiro, enfim. Paulista Primavera e Santos no Brasileiro. Agora eu não lembro qual que é primeiro. Mas espero o Primavera é no Morumbi e o Santos é na Vila Belmiro. E é isso, cara. Tentar pontuar contra o Santos na Vila. O Santos tá um time muito frágil, tomando muito gol. E Primavera, a vitória é negociável. Tem que vencer para se afastar dessa zona da degola. Bom, é isso aí, rapaziada. Obrigado por mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário, compartilha o vídeo. E, bom, é isso aí. Até a próxima. Esse é mais um pós-jogo aí. Tamo junto. Obrigadão pela atenção aí e valeu!